Partir agora para a nossa segunda mesa de debates. Antes disso, a gente vai apresentar um vídeo sobre o projeto Cabem Mais Vidas, que desde 2018 aí tem mudado a história dos pacientes com câncer de bexiga na região da ABC Paulista, através da centralização e coordenação do cuidado. Esse é o seu José. Ele construiu sua casa com as próprias mãos. Sempre cuidou dela. Nem com o câncer ele parou. Esse é o seu Roberto, louco por futebol. E essa é a Dona Aparecida, que está sempre ajudando todo mundo. Até em abrigo para adolescentes ela já trabalhou. Além da idade, em comum os três tiveram câncer de bexiga. Uma doença que atinge principalmente idosos e que pode ser bem assustadora. Nos hospitais públicos da região do ABC, por exemplo, de cada 100 pessoas diagnosticadas, 37 não resistiam. Mas isso mudou quando surgiu o Cabem Mais Vidas, um programa que juntou as áreas da saúde para mudar essa situação. Quimioterapia para reduzir o tumor. Ajuda para reverter a desnutrição. Apoio à interrupção do tabagismo. Preparo psicológico dos pacientes e melhora nos cuidados operatórios. Em um ano, o programa já baixou a taxa de mortalidade de 37% para 2% e salvou 31 vidas. E você também pode participar doando para o Cabem Mais Vidas. Ajudando a salvar uma vida, você ajuda muitas outras. Saiba mais em cabemmaisvidas.com.br. Bom, para essa nossa segunda mesa de debates, a ideia agora é falar um pouco mais sobre o âmbito estadual do tratamento e do SUS. Então, nós temos ilustres participantes, personalidades extremamente relevantes nesse cenário, e para fazer uma apresentação inicial, eu gostaria de convidar o professor Paulo Hoff. O professor Paulo Hoff é professor titular da disciplina de Oncologia da Faculdade de Medicina da USP, é diretor do ICESP, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, é membro da Academia Nacional de Medicina e presidente do Comitê de Referência em Oncologia do Estado de São Paulo. Professor Paulo Hoff, eu gostaria de passar a palavra a você. Muito obrigado. Eu queria começar agradecendo ao gentil convite. Me pediram que eu falasse um pouquinho sobre a organização do tratamento oncológico no estado de São Paulo. Eu acho que é importantíssimo que a gente fale sobre isso, porque hoje nós sabemos que o câncer é uma doença importantíssima em termos de saúde pública e que tende a ter a sua incidência aumentada nos próximos anos. Infelizmente, nós não atingimos ainda o pico de casos, e é muito importante que nós nos organizemos para que os pacientes possam ter um tratamento e possam ter uma experiência maior de cura, né? Eu começo lembrando a vocês que o tratamento do câncer, embora ele seja recente, ele se dedica a uma doença bastante antiga. Nós sabemos que os egípcios, 4.000 anos atrás, já tinham conhecimento do câncer, eles não sabiam exatamente como tratá-lo, mas tinham uma noção exata da complexidade que era você tratar um paciente com câncer, e também tinham noção da gravidade e do prognóstico muito ruim desses pacientes. Eu começo falando dos egípcios, não só pela questão histórica deles já conhecerem o câncer, mas também porque nós temos no Egito, especificamente em Alexandria, o primeiro centro, poderia dizer assim, de tratamento de câncer de modo compreensivo, como que está sendo feito na região do ABC e como a gente tem tentado montar no Brasil inteiro, especialmente no estado de São Paulo. Esse centro de Alexandria foi o maior centro de estudos médicos da antiguidade, atraiu professores do mundo inteiro, e ele fazia exatamente isso. Ele juntava pessoas de lugares diferentes, com experiências diferentes, e fazia com que todos crescessem no tratamento de diversas doenças, incluindo o câncer. Lembrando que Alexandria teve o que foi a maior biblioteca do mundo antigo, infelizmente se perdeu
num incêndio, mas era um centro que irradiava conhecimento, trazia pessoas de fora que contribuíam para o seu crescimento como a área de formação e fazia com que as pessoas que saíssem de lá fossem altamente respeitadas no tratamento de diversas doenças no mundo inteiro, incluindo Galeno, que foi o maior médico do Império Romano e cujas ideias nortearam o tratamento de diversas doenças por toda a Idade Média, né? Então, a ideia de você ter um centro onde você concentre especialidades voltadas para o tratamento especificamente de uma doença não é necessariamente nova, embora tenha ganho, obviamente, uma importância muito grande quando a gente fala do tratamento do câncer. Lembrando, como eu disse, que o tratamento da doença é relativamente recente. Essa é uma foto de uma paciente que fez uma mastectomia radical de Halsted. Foi a primeira cirurgia realmente oncológica e que, ainda que desfigurante para as pacientes, mudou a perspectiva de cura da paciente com câncer de mama e lançou uma era mais moderna no tratamento cirúrgico de pacientes com diversos tipos de câncer. E muitos dos preceitos de Halsted são seguidos até hoje. Em termos de futuro da cirurgia oncológica, nós vemos que se torna cada vez mais complexo. Há um refinamento da técnica cirúrgica. Hoje nós queremos preservar órgãos fazendo cirurgias conservadoras na medida do possível. Essas cirurgias estão sendo cada vez menos invasivas e para que isso seja possível é fundamental que a cirurgia seja combinada com outras modalidades, como quimioterapia, radioterapia, agora nós temos as terapias moleculares, a imunoterapia, e vai ser o conjunto destas modalidades que vai permitir que nós não somente aumentemos o número de pacientes curados, mas que nós também possamos fazer com que isso seja feito com uma preservação maior da qualidade de vida dos pacientes, né? Em termos de radioterapia, que também é outro fator fundamental no tratamento do câncer, nós temos tratamentos cada vez mais efetivos. Nós começamos antigamente com terapias usando bombas de radioisótopo, como bombas de cobalto, por exemplo, e hoje nós temos aceleradores lineares que permitem tratamento de altíssima precisão, com menor toxicidade, permite que o tumor receba uma dose maior, e nós podemos fazer radioterapia estereotática tanto intra quanto extracraniana, e isso permite que pacientes que antes não tinham possibilidade de cura, agora possam tê-lo, e se torna, então, um participante que já era, mas é cada vez mais importante no tratamento de diversos tipos de câncer, e um participante fundamental na multimodalidade do tratamento do câncer. O problema que nós temos, quando você começa a falar de radioterapia de altíssima complexidade, é que o custo fica excessivo, fica muito grande. Então, à esquerda nós temos um acelerador linear, um modelo relativamente comum. Um acelerador linear como esse custa entre 1 e 2 milhões de dólares, dependendo da sofisticação do equipamento, certo? E pode tratar um número grande de pacientes. Estamos falando de 50, 60 pacientes por dia tratados num acelerador como ele. À direita, nós temos uma CyberKnife. CyberKnife é o que é de mais sofisticado em termos de acelerador linear, é um equipamento robótico. Infelizmente, na América do Sul inteira só tem 2 em funcionamento hoje, porque esta máquina custa de 5 a 6 milhões de dólares. Então, veja a diferença de custo de um equipamento e outro. E esta máquina, acelerador linear, trata 6, 7 pacientes por dia apenas. Então, a sofisticação aumenta e o custo aumenta junto, fazendo com que seja bastante complexo a ideia de você disseminar de uma forma ampla esse tipo de tratamento para a população toda. Então, você tem que começar a pensar em hierarquização de atendimento para disponibilizar essas tecnologias de uma maneira eficiente para um número maior de pacientes. Podemos falar também de quimioterapia, lembrando que a quimioterapia é um conceito recente, surgiu da guerra. Pacientes que eram expostos a gás mostarda tinham efeitos colaterais intensos e os médicos, quando estavam procurando avaliar isso, acabaram se deparando com a ideia de que você poderia usar um veneno que atuasse sobre o ciclo celular e que isso poderia destruir preferencialmente células tumorais. É a base da oncologia moderna, surgiu então depois de 1943. Hoje nós estamos nos afastando desse conceito do envenenamento da célula tumoral, mas ainda é a base do tratamento, enquanto espera ser substituído pelos tratamentos alvo-moleculares. E aí, novamente, o custo é muito relevante, porque o tratamento de um paciente com uma droga alfa-molecular tem o custo
de algumas dezenas de pacientes recebendo quimioterapia normal. Então, mais uma vez, a eficiência aumenta, mas os custos vão ficando cada vez mais complexos. E aí você começa a ter o que para nós médicos é muito bom, que são as combinações dessas diversas modalidades para aumentar a cura dos pacientes. Esse é um quadro que eu gosto muito, é Prometeu. Vocês lembram, Prometeu roubou o fogo dos deuses e deu aos homens e foi condenado a ter o seu fígado devorado todos os dias por uma águia, e o fígado crescia novamente à noite. Então, os cirurgiões que fazem transplante hepático, ou cirurgias hepáticas, eles usam muito Prometeu como um símbolo, porque, naturalmente, hoje se tornou rotina nós usarmos esse tipo de tratamento para pacientes com câncer. E eu mostro aqui para vocês um número interessantíssimo que surgiu na França no final dos anos 90. Nós sempre soubemos que pacientes com câncer coloretal, com metástases únicas ou poucas metástases no fígado, podiam ser curados com cirurgia, mas era um número muito pequeno de pacientes que eram candidatos à cirurgia. No entanto, quando você faz quimioterapia, uma quimioterapia eficiente, um número bastante expressivo de pacientes deixa de ser inoperável e passa a ser operável e, consequentemente, tem uma chance de cura. Na experiência dos franceses, 1/3 dos pacientes que eles haviam operado com intuito curativo eram originalmente incuráveis e se tornaram, então, candidatos a esse procedimento pelo uso da quimioterapia, mostrando que a combinação das diversas modalidades realmente pode aumentar a probabilidade de cura dos pacientes. Então, qual o papel do Centro de Câncer na oncologia moderna? Ele possibilita a formação de um time multidisciplinar de ponta, que inclui pesquisadores, cirurgiões, oncologistas, radio-oncologistas, nutricionistas, nutrólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, ou seja, você faz uma integração do atendimento das diversas áreas e você consegue fazer também outros 2 pilares fundamentais, que são a educação e a pesquisa, disseminando, então, o tratamento de última geração aos seus pacientes, mas também desenvolvendo condutas que possam ser utilizadas na comunidade. A ideia do Centro de Câncer, a ideia moderna do Centro de Câncer, nunca foi de que ele substitua completamente todas as unidades, mas que você tenha níveis variados de centros que atendam regionalmente, localmente. Eu vou falar um pouquinho mais disso. E qual o benefício para o paciente? Confirmação de diagnósticos difíceis, ele tem acesso a médicos que têm alto volume da mesma doença e tem uma experiência, e isso é muito importante, particularmente em casos graves. Acesso a vários especialistas de áreas distintas no mesmo local, facilitando geograficamente o seu tratamento. Reduz o tempo entre o diagnóstico e o tratamento combinado, e isso nós sabemos que tem impacto na curabilidade do paciente. Permite disseminação de conhecimento na comunidade e, pelo seu tamanho, esses centros acabam atraindo projetos e protocolos de pesquisa que dão, então, acesso aos pacientes a tratamentos experimentais. O exemplo dos Estados Unidos é um clássico, né? Os Estados Unidos ele tem centros de câncer reconhecidos pelo Instituto Nacional do Câncer, ele tem centros de câncer, centro clínico de câncer e centro integrado de câncer. A complexidade de cada um deles vai aumentando, e um centro integrado de câncer, ele é uma fábrica de projetos, uma fábrica de protocolos e uma fábrica de especialistas que podem sair de lá e trabalhar em outras regiões. E esses centros estão espalhados pelos Estados Unidos e eles não só atuam, como eu disse, localmente e regionalmente, mas eles estabelecem protocolos que acabam sendo seguidos nacionalmente. E eles se juntaram, inclusive, numa iniciativa que se chama NCCN, e por essa iniciativa eles acabam tendo um impacto na conduta oncológica mundial. Esses projetos, esses protocolos são publicados e são adotados em muitos países ao redor do mundo, mostrando a importância desse tipo de centro. No Brasil, como nós sabemos, a saúde é um direito da população, resguardada pela Constituição, e aqui há um regramento para isso, né? O regramento é que nós teremos uma unidade, o NACOM, que é um pouco mais simples, ou o CACOM, que é o Centro Complexo, para cada 500 mil habitantes, e cada uma dessas unidades tem que fazer pelo menos 6.000 consultas por ano, pelo menos 648 cirurgias. Por que é 48 e não é 50 um dia? Talvez possamos pedir para o Dr. Nelson Tais, que teve no Ministério, para nos explicar essas duas, mas é 648.
pelo menos 5.292 ciclos de quimioterapia por ano e 43 mil campos de radioterapia. Então, eles estabeleceram marcos que exigem que esse centro tenha um certo volume. E isso é importante, porque o volume traz competência, o volume traz eficiência, e ele traz custo-benefício, né? Essa é uma distribuição nacional, nós temos CACONs hoje, esse mapa está um pouquinho desatualizado, mas nós temos CACONs, mais ou menos 270 CACONs ou NACONs disseminados pelo país inteiro, localizados prioritariamente nas regiões sul e sudeste pela população, mas hoje há uma distribuição intensa. E no estado de São Paulo, nós temos os CACONs, distribuídos pelo estado, um número grande de UNACONs, esse número vem aumentando lentamente, mas vem aumentando, e nós ainda temos alguns hospitais que têm cirurgia oncológica aprovada. Isso é uma exceção, porque o Ministério tem se movido na direção de exigir centros complexos, mas cirurgia ainda é um dos gargalos no tratamento do câncer, então é muito importante que esses hospitais continuem contribuindo para o tratamento dos pacientes. E nós temos o ICESP, que é a maior unidade pública no estado de São Paulo, tem um orçamento de R$500 bilhão por ano. O ICESP, que agora completa 12 anos, teve desde o início uma preocupação em fazer manuais de condutas e ajudar o secretário da Saúde e o governador a tomarem decisões em relação à oncologia. E para que fosse feito isso, foi criado o Comitê de Referência em Oncologia do Estado de São Paulo. Esses são as entidades fundadoras, vamos chamar assim, agora nós temos outros colegas que se juntaram, mas hoje este comitê tem representação de unidades que fazem mais ou menos 70% do atendimento oncológico no estado de São Paulo. E nós nos reunimos mensalmente, e é um comitê que não é executivo, é um comitê que tem como função assessorar a Secretaria da Saúde nas suas decisões. Então, nós trabalhamos junto com eles durante um bom tempo e surgiu a ideia de se fazer uma rede no estado que ajudasse a implantar essas ideias. Essa rede tinha algumas premissas. Quando nós montamos a rede Hebe Camargo de combate ao câncer, nós queríamos ter uma atuação na prevenção do câncer, que nós achamos que é muito, muito importante. Um estado como São Paulo precisa agir na prevenção. Que nós tivéssemos o diagnóstico precoce, porque não adianta você ter uma lei exigindo tratamento em 60 dias se o paciente levar 3 meses para fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico precoce é importante. Que o tratamento fosse completo do paciente, que nós tivéssemos todas as etapas inclusas no atendimento e que isso fosse feito a não mais que 90 minutos da casa do paciente, porque nós achamos que é muito importante para a qualidade de vida que o atendimento seja próximo. Muito difícil para alguém viajar 6 horas, 7 horas para receber quimioterapia ou radioterapia e ter que voltar para casa depois. Entendendo que isso é algo que não se aplica a certas situações muito especiais que eu vou falar depois. Mas nós vemos trabalhando com os diversos governos e com os diversos secretários, tendo isso como foco. Esse é o objetivo da Rede Hebe Camargo, dar atenção a todos os paulistas de uma maneira eficiente, próximo da sua casa e de uma maneira rápida. Então, surgiu aí a Rede Hebe Camargo, e a Rede Hebe Camargo recebe seus pacientes pela CROSS, ela não tem uma entrada separada, né? A rede não faz a regulação dos pacientes, a regulação é feita pela CROSS, que é responsável pela regulação de todo o estado de São Paulo. E por que essa distribuição geográfica? Por que fazer o atendimento até 1h30 da casa do paciente? Coloca a oferta junto à demanda. Isso se você tem qualquer tipo de negócio, você sabe que isso é uma boa ideia, ter a oferta próxima à demanda. Divide a demanda por serviços escassos, né? Você aumenta as opções de tratamento para o paciente e uma unidade pode dar suporte a outra unidade geograficamente próxima, né? Permite disseminação de boas práticas, ou seja, nós queremos que o nível de atendimento dos pacientes com câncer no estado de São Paulo seja o mais uniforme possível. Aumenta a sensação de cidadania do paciente se ele não precisa pegar um ônibus por 6 horas para fazer uma radioterapia. Se ele sentir que o governo se preocupou de colocar uma unidade próxima, um aparelho próximo à sua casa e facilita a vida do paciente, que é algo que nós queremos. Você já está fragilizado com câncer, não precisa ficar fragilizado pelo transporte também. Tendo dito isso, nós sabemos que existem particularidades no tratamento do câncer, em que o alto volume faz uma diferença enorme. Essas são taxas de mortalidade
em 30 dias após a cirurgia de câncer, publicados em jornais indexados, peer review, americanos, certo? Então, por exemplo, numa esofagectomia, se ela for feita num serviço por um médico de baixo volume, a mortalidade é 17% em 30 dias. Se ela for feita num serviço de alto volume por uma equipe que está fazendo isso o tempo inteiro, cai para 3%. Olhem a diferença, né? E segue por uma série de outros procedimentos. E, como eu disse, também temos uma situação em que alguns aparelhos, como, por exemplo, um aparelho de radiocirurgia estereotática, ele é muito caro para você disseminar pelo estado inteiro. Então, é difícil você fazer 100% do atendimento distribuído pelo estado, certo? Nós temos que ter uma organização. E a ideia, pelo menos que eu acho que norteou o SUS originalmente, foi uma hierarquização do serviço, e é o que nós devíamos seguir aqui. Esse é o que as empresas aéreas implantaram nos Estados Unidos no passado, é o sistema de hub and spoke, né? A engrenagem e o aro. Você tem locais menores, que têm uma certa capacitação. No caso da aviação, então, por exemplo, um aeroporto em Presidente Prudente, ele não vai ter um voo direto para Paris, mas ele tem um voo a Guarulhos, e de Guarulhos o indivíduo pode pegar um voo a Paris. Então, você tem centros com capacitação distintas para o atendimento da população. A maior parte dos serviços são feitos nas unidades mais próximas ao paciente, e alguns serviços muito selecionados são centralizados, né? Agora, quais são esses problemas de você ter esses supercentros atuando? Tem as questões financeiras, né? Quem paga essa conta? Porque nós sabemos que nós trabalhamos todos com orçamentos bastante enxutos no SUS, e você, obviamente, não quer tirar de uma unidade para passar para outra, né? Então, como financiar esses centros mais complexos? Atualmente, quem pode financiar isso é o governo, e acaba sendo, obviamente, fora da remuneração usual do SUS. Isso força um tratamento longe da residência, que acarreta problemas de transporte e estadia, mas são em poucas situações. E tem a questão da dispersão do tratamento, né, que causa certas dificuldades no treinamento de médicos auxiliares. É aquela história, se você faz todas as cirurgias para uma determinada doença num centro X, os outros centros nunca vão ganhar experiência nesse tipo de procedimento. Então, tem que ser muito selecionado, são poucos procedimentos em que isso se justifica, mas precisa ser conversado justamente. E aí a ideia seria uma racionalização do atendimento, a entrada pela CROSS, você tem as unidades que são regionais, se apoiam mutuamente em termos de excesso ou falta de pacientes. Essas unidades estão distribuídas geograficamente, estão aptas a cuidar a vasta maioria dos pacientes, e algumas unidades muito especiais recebem os pacientes que precisam de altíssima tecnologia, a tecnologia mais cara, mais difícil de implantar, mas para que isso funcione, você tem que ter, claro, uma organização do sistema e uma referência e contra-referência extremamente ativa e funcionante, senão isso não funciona. No final, a gente tem que lembrar que nós sempre temos que tentar fazer o que for melhor para o paciente. A tecnologia mudou, mas a ideia deste quadro é a mesma. Nós temos que ter empatia pelo paciente, pela doença do paciente, pela condição social e as dificuldades que ele possa ter. Acho que eu falei bastante por aqui e tenho certeza que vamos ter bons debates. Muito obrigado pelo convite para dar essa aula. Fico muito feliz de estar participando aqui com vocês hoje. Muito obrigado, professor Paulo. É uma honra enorme assistir a tua aula, contar com a tua presença aqui. Eu, pessoalmente, sou um grande admirador teu como médico e por toda a tua capacidade de gestão e teu currículo profissional. Então, muito obrigado mesmo. E para participar desse debate, nós também temos outras personalidades incríveis aqui. Então, nós teremos aqui conosco a doutora Maria del Pilar Esteves Diz, também médica oncologista, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, diretora de corpo clínico do ICESP, coordenadora de oncologia clínica do ICESP, livre docente pela Faculdade de Medicina da USP, oncologista da Redditor e também membro do Comitê de Referência em Oncologia do Estado de São Paulo. Teremos também o Dr. Nelson Teich. Dr. Teich é médico oncologista, mestre em Economia de Saúde pela Universidade de York e OPM pela Harvard Business School e
ex-ministro da Saúde de nosso país. Muito bem-vindo, Dr. Nelson. Teremos ainda a doutora Adriana Beringer, também médica, diretora de saúde de São Caetano do Sul e presidente da Fundação do ABC. E teremos também o Dr. Jean Gorinchen. O Dr. Jean Gorinchen é médico infectologista do Hospital Emílio Ribas e do Hospital Albert Einstein, professor da disciplina de doenças infectoparasitárias do curso de medicina da UMC e professor do internato também. Ele é mestre em doenças infecciosas pela coordenação dos Institutos de Pesquisa do Estado de São Paulo e secretário de Saúde do nosso Estado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez e gostaria de iniciar pela doutora Pilar. Sei que você e o Dr. Paulo trabalham muito próximos acho que em todas as instituições onde vocês trabalham, e a exposição do Dr. Paulo foi muito clara sobre as virtudes e os desafios do nosso Sistema Único de Saúde e no âmbito do nosso Estado. Acho que o nosso Estado é uma referência muito forte, o Sistema Único de Saúde funciona muito bem no Estado de São Paulo. Eu acho que, inclusive, nesses tempos de pandemia, nós vimos isto. Mas, especificamente, e eu que acabo lidando com câncer de bexiga diariamente, a gente vê grandes desafios pela frente. Então, essa hierarquização, essa distribuição em CACONs e UNACONs, ela é espetacular. Mas nós temos quase uma centena de CACONs e UNACONs no estado de São Paulo. E nós temos exemplos, por exemplo, de UNACONs que recebem, então, os pacientes, alguns deles, em algumas regiões, têm filas um pouco maiores, e eles ficam, às vezes, meses esperando na fila para chegar a um UNACON. E, especificamente para câncer de bexiga, tem UNACONs que não tem, por exemplo, um cistoscópio, que é um aparelho básico para fazer um diagnóstico e fazer o tratamento de um paciente com câncer de bexiga. E, às vezes, depois de chegar, em tese, no fim da linha, onde ele deveria ter o diagnóstico e ser tratado, não existe um equipamento básico. Ou um paciente é operado, submetido a uma exenteração pélvica, e não existe a possibilidade de fazer um procedimento de intervenção, por exemplo, uma drenagem percutânea, que são procedimentos bastante estabelecidos e fazem parte do tratamento desses pacientes. Então, como a gente conseguiria viabilizar, e o Dr. Paulo Hoff tocou um pouquinho sobre isso na explanação dele, mas como a gente poderia viabilizar isso? Existe uma possibilidade da gente distribuir esses CACONs e UNACONs e alguns serem, por exemplo, dessa quase uma centena, alguns serem CACONs de referência em câncer de pâncreas, alguns referência em câncer de bexiga ou em exenteração pélvica. Existe a possibilidade da gente hierarquizar isso ou super especializar? Como isso seria viável? Bom dia, Sidney. Muito obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui. Assim, na verdade, eu acho que nós temos que... o problema que é enfrentado hoje pelo câncer de bexiga não é exclusivo do câncer de bexiga. Quando a Rede Hebe Camargo foi criada, quando esse sistema começa a ser desenvolvido, uma das premissas é justamente você conseguir enxergar o governo enxergar o estado de São Paulo como um todo. Houve um trabalho, inicialmente, inclusive, de visita a todos os CACONs e UNACONs, para reconhecer qual era a capacidade, qual era a expertise de cada lugar, capacidade instalada, qual a especialização dos profissionais que estavam lá alocados. Isso é absolutamente necessário para que você possa desenvolver um modelo no qual você tem alguma forma de hierarquização, que possa hierarquizar distribuindo esses pacientes. Mas você também tem que pensar, porque todas essas premissas têm que estar colocadas. Em primeiro lugar, você precisa ter uma capacitação da rede para reconhecer esse paciente, fazer o diagnóstico rapidamente e encaminhar para o centro correto. Um dos grandes gargalos no Estado é justamente o reconhecimento desse paciente na base, o reconhecimento do sintoma e colocar esse paciente rapidamente dentro do sistema para que ele possa realizar os exames e fazer o diagnóstico. Esse primeiro momento, a gente tem que enxergar o paciente com câncer dentro de uma linha de cuidado completa, que começa no diagnóstico,
e para isso precisa, inclusive, da qualificação do serviço de apoio da anatomia patológica para que eles... E tempos, né? Cumprir tempos para devolução de resultados, porque o paciente com câncer não é razoável que você espere durante 30 dias ou eventualmente 60 dias para ter o resultado da sua biópsia. Isso é um tempo precioso. Então, enxergar esse paciente desde o início é fundamental. Agora, para que você possa hierarquizar, você precisa conhecer a região, você precisa treinar inclusive centros para que o paciente não se desloque por distâncias muito grandes. Então, esses centros mais especializados precisam estar distribuídos também pelo Estado. Se justificaria em pouquíssimas doenças muito raras que a locomoção fosse para lugares muito distantes. Então, para a maioria das situações, tem que haver uma distribuição geográfica e uma linha rápida. Então, mas para isso você precisa começar fazendo o diagnóstico da rede. Algumas coisas que nunca foram implantadas e talvez pudessem ser instrumentos interessantes, que é você também fazer uma inter-relação um pouco mais efetiva entre o centro mais especializado e esses centros mais de base, onde você pudesse trocar informação qualificada, discussão de casos, para que você possa avançar naquilo que é possível dentro da unidade que deu o primeiro atendimento e esse paciente chegar um pouco mais pronto para o centro especializado. Eu acho que a pandemia acelerou muito o desenvolvimento das teleconsultas, da telemedicina, e facilitou muito, fez com que todo mundo desenvolvesse os sistemas informatizados de comunicação. Mas eu não vejo ainda essa comunicação ainda não está desenvolvida entre os diversos centros de saúde e entre os profissionais de saúde para que você pudesse ter uma comunicação direta e, eventualmente, resolver problemas específicos do paciente sem que ele seja totalmente transferido para o hospital especializado. Então, acho que criar rede é importante, hierarquizar é importante, mas isso tem que ser feito dentro de um planejamento do Estado mesmo. Não é só, e resolvendo também outras questões, como o professor Paulo apontou, questões de financiamento e a questão do treinamento de quem está do outro lado. Porque esse paciente, em algum momento, ele vai sair desse centro especializado e ele vai ter que voltar para o seu local de origem. Então, ele não pode ser totalmente descolado da estrutura. Esse paciente precisa chegar e precisa voltar. Senão é inviável um indivíduo que está no centro-oeste do estado vir a São Paulo mensalmente ou a cada 2 meses para fazer um controle. Não faz sentido isso, olhando para o lado do paciente. Então, não é só uma questão de identificar qual é o centro prioritário, mas também de ter um caminho muito claro de como ele chega nesse centro e como ele volta para o outro centro e como é que a gente treina, identifica quais seriam os centros especializados e o treinamento necessário para ter alguma descentralização disso e ter centros distribuídos ao longo do estado. Então, acho que é um trabalho longo que precisa ser feito e não vejo que isso deva ser feito só para bexiga. Nós temos inúmeras evidências faço bastante câncer ginecológico para câncer de ovário, por exemplo. O desfecho, do ponto de vista de sobrevida global, depende da expertise do centro, dos cirurgiões do centro e dos oncologistas, quer dizer, dessa equipe, no tratamento dessas doenças. Então, não é só para bexiga, esse é o caminho que a gente tem que identificar quais são os diagnósticos que precisam de maior expertise. Os centros precisam ter um tratamento semelhante entre si, então, os vários centros que vão estar destinados para esse tratamento precisam estar de acordo com qual vai ser a linha de conduta, então a gente precisa definir claramente qual que é o protocolo estadual de tratamento a partir de bases técnicas bem sedimentadas do que nós temos na literatura, e com isso a gente vai construindo essa rede. Acho que é um trabalho que está em construção e de fato fazia parte até do projeto inicial, mas precisa ser aprimorado. Obrigado, doutora Pilar. Acho que ouvindo as tuas palavras, né, acho que é muito gratificante de ver como tem gente por trás do pensamento
do nosso sistema público e auxiliando o nosso Estado com uma mentalidade tão clara da situação e tão moderna. Mas eu também imagino as dificuldades, porque a gente está falando de muitas doenças, né? Para mim, eu me sinto fácil aqui, o meu trabalho, falando de uma doença específica. Estou falando só de câncer de bexiga, né? Se eu for falar só na urologia, eu já tenho outros tipos de neoplasias, outras doenças. O secretário de saúde não está só preocupado com câncer, está preocupado com doenças infecciosas, com doenças crônicas, com, né, uma miríade de outras doenças. Então, a gente está falando de uma doença específica. Mas essas doenças, então, além de ter diversas doenças, a gente tem diversos centros. E aí a gente tem uma questão hoje que é a super especialização, a complexidade dos tratamentos, os avanços rápidos, novas drogas, novos tratamentos. Então, é difícil entender como essa organização pode avançar. É um desafio constante, um desafio muito grande. E como integrar também, acho que o ponto que você colocou, não só uma fase inicial, por exemplo, do tratamento, mas diversas fases do tratamento. Eu me colocando no lugar de um paciente, e pessoalmente já tive experiências na família com isso, é preferível você viajar longas distâncias para fazer um tratamento e garantir que você vai fazer um tratamento adequado, do que ficar perto de casa e ter um tratamento, às vezes, inadequado. Então, o difícil é a gente equilibrar isso para as diferentes etapas do tratamento e ter certeza que vai ter uma integração e uma continuidade do tratamento, às vezes, entre centros. Então, como otimizar recursos, otimizar capacidade técnica para ter tratamentos em diferentes centros, longe de casa, perto de casa, mas de um jeito eficiente e adequado. Mas, voltando um pouco sobre esse tema de centros, eu queria perguntar para a doutora Adriana, especificamente na região do ABC. Então, a gente estava falando sobre o conhecimento, a integração do Estado, e a doutora Pilar falou sobre como é importante conhecer a especificidade de cada centro. A região do Grande ABC é uma região que tem suas características peculiares, uma região que trata, ou é responsável, tem 2,2 milhões de habitantes, então uma região enorme, né? Tem mais habitantes do que alguns estados do nosso país, e tem características muito específicas. Numa macro-região como a do ABC, e a senhora estando à frente da fundação do ABC, que tem uma relação muito íntima com os 3 municípios e com os secretários e com os serviços. Quais as dificuldades para permitir a organização desses serviços? E mais do que isso, qual é o papel, além da relação com os municípios, como o Estado se relaciona com isso? Quais são as possibilidades do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, auxiliar nessa organização? Ou a Fundação deve ter um papel autônomo frente aos municípios? Qual é o melhor modelo para que isso aconteça de uma forma adequada? Bom dia a todos. Primeiro, eu queria começar agradecendo o convite, agradecer ao professor Sidney Glina, ao Fernando, ao Dr. Guilherme Peixoto, que certamente está nos ouvindo, pela participação, colocar da honra de partilhar uma mesa com pessoas do gabarito do Dr. Paulo, da doutora Maria e do Dr. Nelson. Muito obrigada pela oportunidade, é uma honra. A Fundação entrou nesse contexto através de uma conversa com o professor Sidney e com o Dr. Guilherme, exatamente no sentido de auxiliá-los na capacitação, na habilitação do ambulatório de urologia junto à Faculdade de Medicina do ABC, onde eu tenho a honra de ser formada, junto ao Estado e como a habilitação como um ambulatório reconhecido. Eu acho que a Fundação hoje tem mais de 25 mil funcionários, não só na região do ABC, a gente atende outras regiões do estado de São Paulo, Mogi das Cruzes, a Baixada Santista, Itapevi, recentemente Sorocaba, ou seja, não só mais restrito à região do ABC. Nisso, nós temos 6 hospitais, um deles, o Hospital Mário Covas, que é um hospital de referência não só na região, pela complexidade do seu atendimento, 6 exames, aí, além de tudo, o Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC, que é a grande joia do nosso
do nosso estojo aqui, né, que é a faculdade. E quando o professor Sidney e o Guilherme vieram trazer essa demanda, nós sentamos para tentar começar a auxiliar, junto à faculdade, claro, junto ao reitor, ao professor Davi, como fazer para auxiliar. A Fundação tem hoje a expertise de auxiliar na parte administrativa, burocrática, e de implementar esses serviços. Então, começamos com a ideia da habilitação do ambulatório de urologia junto à faculdade. Isso cresceu para uma conversa que está acontecendo no paralelo junto à Secretaria de Estado de São Paulo, para a habilitação do ambulatório com ampliação da sua atividade, também integrada à Rede Cross. Eu tenho um dado aqui do IBGE, que a região do ABC hoje tem 2,8 milhões de habitantes, ou seja, a centralização, pelo menos no que diz respeito à região do ABC, traria um conforto muito grande junto à faculdade, ao ambulatório da faculdade, para toda essa população, não só em câncer de bexiga, mas como em todas as outras especialidades que hoje tem no ambulatório da faculdade, com a expertise da faculdade, com a qualidade da faculdade. Eu costumo colocar que quando a Fundação vende o seu serviço, quer para o município, quer para o Estado, ela está vendendo o selo da qualidade de carregar uma faculdade de medicina do ABC junto a ela, né, que é o que a gente pretende. Então, a Fundação está à disposição no sentido de equilibrar e de auxiliar no que for possível da gente conseguir fazer, dentro, claro, do que os senhores julgarem ser o melhor, no sentido de centralizar esse serviço para essa região, talvez até extrapolar para fora da região do ABC, tendo em vista a capacidade instalada de atendimento que se tem. Ontem ainda estivemos no Mário Covas, junto à equipe da Secretaria de Estado de São Paulo, exatamente argumentando sobre a necessidade de ampliação das vagas de oncologia da região, né? Então, tivemos essa conversa, o hospital já tem um papel preponderante no que diz respeito à cirurgia oncológica na região, sabe da sua importância e sabe da necessidade do seu crescimento. E junto à faculdade e o professor Davi, a Fundação espera conseguir otimizar o que for possível dentro das diretrizes, é claro, do Estado, que eu acho que é fundamental essa parceria. A parceria vem se tornando cada vez mais sólida, para que a gente possa auxiliar na criação dessa rede, na ampliação dessa rede, na manutenção dessa rede, dentro do que for possível. Há uma relação muito próxima com os 3 municípios que são instituidores, é claro, Santo André, São Bernardo e São Caetano, mas também com os demais municípios da região do ABC, que a gente pretende fazer com que essa rede cresça com o nosso apoio. Muito obrigado, doutora Adriana. Bom, antes eu queria só fazer um disclosure. O Dr. Jean, ele está numa reunião extraordinária com o governador, então, se possível, ele ainda vai entrar aqui com a gente, mas ele de antemão pediu desculpas pelo atraso ou eventual ausência nesse momento. Mas eu queria agora fazer uma pergunta para o ex-ministro Nelson Teich. Dr. Teich, a gente está discutindo aqui com pessoas brilhantes, todas pessoas fora da curva, engajadas no que fazem, motivadas, sérias, competentes, e as soluções, elas obviamente não são simples. Como eu mencionei, a gente está falando de uma doença específica. Esses problemas, eles são comuns a outras doenças oncológicas e algumas não oncológicas também. Se é difícil a gente coordenar tudo isso e organizar tudo isso, talvez a gente tenha soluções que possam ser aplicadas a diversas outras doenças. Então, a solução para o câncer de bexiga é uma, mas esse mesmo modelo de solução ele pode ser aplicado a várias doenças. E um modelo de solução pode ser através da integração de serviços, integração entre municípios, como a gente ouviu a doutora Adriana falando, na região do Grande ABC. Isso já acontece de forma bastante satisfatória na região do Grande ABC. Outros municípios dentro do estado, eventualmente entre outros estados, a gente tem estados com volume de doentes talvez menor e volume, serviços talvez com menos capacidade de atendimento, como talvez na região norte, centro-oeste do nosso país. Qual o papel do governo federal de
permitir a centralização nessas situações, a organização dos serviços. O governo federal ele pode ter um papel no sentido de articulação, no sentido de regulação, no sentido de criar formas de incentivo para esses serviços. Então, um serviço para atender situações de alta complexidade, ele pode ser mais incentivado para isso. Isso pode ser interestadual, como eu perguntei, ou obrigatoriamente precisa ser dentro de cada estado. E ainda, existe alguma forma disso ser controlado, auditado? Quais são as funções ou quais são as possibilidades de o governo federal auxiliar num processo como esse? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Esse é um assunto super importante, porque você só vai resolver o câncer de bexiga quando você resolver a oncologia, e você só resolve a oncologia quando resolver o sistema. Então, em cima de tudo que já foi falado, você não vai conseguir resolver um problema isolado. Você tem que resolver um sistema inteiro, e isso, para mim, tem que ter a coordenação e a liderança do Ministério da Saúde. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. E eu vou trabalhar em cima do estudo que eu recebi, né, o material que eu recebi para essa discussão de hoje. Eu li aquele artigo e eu achei ele sensacional. Primeiro que a gente tem que... A oncologia, você tem um problema prático, que é o seguinte: não adianta você resolver uma parte do problema. Não adianta você criar um super programa de diagnóstico se você não tem um super programa de tratamento. Você só aumenta o gargalo, você só aumenta a dificuldade. Certo? Então, esse estudo que foi publicado, ele é rico em muita coisa, né? Primeiro que ele mostra a importância da informação e a importância da eficiência e da competência. Se você não tem informação, você não consegue nem fazer diagnóstico, nem comparar, porque não permite que você tenha um processo de melhora contínua. Tá? Então, esse estudo, ele mostra isso. Por exemplo, eu estava vendo aqui, eu estava anotando. Então, se você analisar os dados hoje, por exemplo, o estudo, pelo que eu vi ali, você pega hospitais que já são habilitados para oncologia, a gente está falando de UNACOM, e está falando de hospital com habilitação cirúrgica, e mesmo quando você tem esses hospitais teoricamente especializados, você migra para um sistema mais sofisticado de cuidado, o resultado é completamente diferente. Isso jamais seria percebido se a gente não tivesse a informação. Então, você não pode assumir que uma estrutura é competente só porque ela é habilitada. Você precisa de informação. Tá certo? E isso que você comentou, eu vou fazer algumas coisas, vou fazer alguns comentários em paralelo. Hoje a gente tem 5.570 municípios, 450 regiões de saúde e 117 macro-regiões. A ideia da macro-região é justamente para você conseguir ter todos os serviços, desde a atenção primária até a alta complexidade. E o ideal é que você consiga mapear as demandas da população dessas regiões e cruzar com a capacidade instalada e cruzar com a entrega. Porque o problema hoje da oncologia também, se você pega uma instituição, você falou do incentivo, se eu tenho uma instituição hoje que ela é, vamos dizer, filantrópica, que ela depende da produção de alguma forma, e o que dá mais retorno financeiro para a sobrevivência é a quimioterapia, ela vai focar na quimioterapia. Então, um incentivo que não trabalha uma possibilidade de você alocar a distribuição de recursos com base na necessidade da sociedade, ela é um incentivo totalmente inadequado para a eficiência do sistema. E você tem que ver quanto é que você vai gastar em diagnóstico, quanto é que você vai gastar em tratamento, em cirurgia, em rádio, em tratamento sistêmico, cuidado paliativo, quanto é que você treina, quanto é que você vai gastar em treinamento. O que acontece com a saúde? A saúde ela aumenta a complexidade, a inovação não é acompanhada de redução da complexidade, a inovação vem com aumento de complexidade. Quando você tem aumento de complexidade, você tem um fator crítico que é recurso humano altamente capacitado. Então, você não tem um sistema que vai simplificando, ele só vai aumentando a complexidade. Então, você também não pode deixar de ter o treinamento dos profissionais e os processos. Então, eu vi, por exemplo, eu estava vendo, essa região dos sete municípios, né, aquilo dá mais ou menos 1.400.000, eu tenho aqui,
Então, 1.400.000 habitantes, né, que dependem do SUS. Se você olhar isso aí, eles, em 20 meses, eles pegaram 67 pessoas. Se eu fizer um ajuste comparando o que poderia da região ser mais ou menos 200 pessoas. E eu vou te dar alguns dados para você ver como informação é difícil. Eu estou pegando dado do SUS, do DataSUS, do dado da Oncologia. Em 2018, a gente teve o relato de 4.600 casos de câncer de bexiga. Em 2019, são 6.700. É impossível que você tenha essa diferença de um ano para o outro. Quando você avalia pelo SIM a mortalidade de câncer de bexiga em 2018, é de 4.400 pessoas. É como se 96% morresse. O que fica claro daí? Falta informação de qualidade. Então, quando você me pergunta o que tem que acontecer, tem que ter uma reestruturação inteira do sistema. O primeiro projeto, grande projeto, tem que ser um projeto de informação. E isso a coordenação tem que ser do Ministério da Saúde. Por quê? Porque você tem que trazer o dado do município para o Estado, para o Ministério da Saúde. E aí, quando você tiver... Porque a informação ela tem uma coisa muito importante, ela deixa claro os problemas. Quando você não tem informação, você nem às vezes sabe qual é o problema que você tem. E a informação é um negócio tão importante, porque ela deixa o problema tão claro que você nem precisa argumentar nada, o número fala sozinho. E você obriga aquele gestor a tomar uma posição, porque aquele problema fica claro, entendeu? Então, eu acho que esse trabalho, eu até tinha feito essas anotações aqui, eu acho que é interessante, se tiver trabalho em cima de pergunta, é a gente poder responder bem mais objetivo. Do que você falou o sistema tem que ser reestruturado. A gente teve um aumento de complexidade, teve um aumento de inovação, mas a gente não teve um aumento na capacidade de escolher informação e de gerir um sistema que é cada vez mais complexo e mais fragmentado. Porque quando você tem a descentralização, ela é importante. Aqui a gente está falando de 5.570 municípios. Mas você descentralizar sem coordenar e liderar, você tem mais fragmentação do que qualquer outra coisa. E todo problema que depende de integração e coordenação, ele vai ficando cada vez mais ineficiente. O cuidado. Então, esse estudo ele é fantástico porque ele mostra o grau de ineficiência do sistema. E você não pode assumir que alguma coisa é eficiente só porque ela é especializada. Então, em relação aos UNACONs e CACONs, por exemplo, hoje a gente tem, hoje a gente tem mais ou menos 345 no país. O que eu vi de São Paulo são mais ou menos 77. E dessas 7 cidades que estão no estudo, você tem 2 UNACONs com rádio e 2 hospitais com credenciamento para cirurgia. Você tem que mapear o que está acontecendo. Você tem que ver o que está sendo entregue. Primeiro você tem que trazer a necessidade com a capacidade de entrega, com incentivo e mapear o que está sendo entregue. Se aquilo não está acontecendo da forma adequada, você tem que dar uma chance para aquela instituição rever. Se ela não rever, ela tem que ser mudada. E não é fácil mudar. Agora, você tem que trabalhar para estruturar esse cuidado. Senão você nunca vai ter um cuidado eficiente. Porque eficiência é uma coisa que a gente às vezes trata de uma forma romântica. Mas eficiência é uma das coisas mais duras que existe, porque o incompetente não pode continuar. Ou você faz ele ficar melhor ou ele tem que sair. Então, quem não entrega tem que ser trocado ou tem que ser melhorado. Isso não tem nada de romântico. E você fica falando em vamos trazer eficiência como se fosse uma coisa fácil. Não é. Então, esse trabalho todo depende de uma reestruturação, de definições, medidas, informação clara, incentivos adequados, mapeamento que tem que ser em tempo real. Por exemplo, em relação à Covid, eu mapeio regularmente tudo o que está acontecendo no SUS, mas eu não consigo mapear a saúde suplementar, porque eu não tenho dado. Então, eu preciso mapear, eu tenho que ter informação de tudo quanto é lado, até para poder comparar. Isso tudo vem de um grande processo de reestruturação que é baseado em informação, incentivo adequado, acompanhamento em tempo real e reestruturação contínua. Porque isso também... O problema da saúde é que ela depende de coisas que acontecem em tempo real ao longo do tempo. Não tem uma coisa decisão que você toma hoje e está ok. O que decide hoje, em função de tudo que vai evoluindo na saúde, tem que ser revisto continuadamente também. Então, isso é o que eu tinha para te falar agora, e se tiver depois alguma pergunta específica, a gente trabalha em cima dela. Obrigado, Dr. Nelson. Acho que, em cima disso, acho que um conceito que é muito debatido hoje e que o senhor mencionou é o pagamento por valor dos serviços médicos, né? Isso é debatido muito na saúde suplementar e eu acho que no sistema público faz muito sentido a gente conversar sobre isso. Eu acho que
essa superespecialização, essa centralização, ela é uma forma também de a gente garantir que esse pagamento seja feito de forma adequada e associado a bons resultados. E um outro ponto associado ao custo de saúde é o tema da judicialização. Isso a gente não tem dados específicos sobre isso, mas a minha impressão é que talvez em centros que tratam muito e tratam bem uma determinada doença, os pacientes eles vão ter menos motivação à judicialização, porque vai tendo um ganho de escala, né? Tanto de acesso a tratamentos mais novos e mais modernos, a mais possibilidades de tratamento, a atração de estudos internacionais e indústria farmacêutica. Então a gente tem acesso a novas medicações que às vezes não são disponíveis no sistema público de saúde, e às vezes medicação de alto custo é o que a gente tem visto no nosso serviço, e o ICESP, por exemplo, eu sei que já faz isso há bastante tempo. Então os pacientes têm acesso a medicações que às vezes ainda nem estão aprovadas no Brasil, estão em fase de pesquisa e de altíssimo custo, e isso eu não tenho dúvida que diminui os incentivos dos pacientes à judicialização. Então, eu queria perguntar, deixar em aberto, eu acho que todos aqui têm muito... Eu queria fazer um comentário sobre isso. Claro. Eu acho que é importante. Eu acho que valor hoje é um termo usado para defender interesses próprios e não para defender a sociedade. Certo? Valor para mim é sinônimo de eficiência. Então, você tinha feito antes pagamento por performance. Como não deu certo, você passou para pagamento por valor sem mudar absolutamente nada. É a mesma coisa. O que acontece com o valor? O valor só vai ser realmente valor primeiro quando você medir desfecho. Que é impossível você saber se você entrega valor se você não mede desfecho. Então fica uma discussão de custo. Certo? Então, quando a indústria vai definir valor para ela poder vender mais, o que é absolutamente legítimo, nada contra. O pagador define custo como ele conseguir fechar a conta no final do mês e definir sua margem. O prestador tem a vontade de usar o novo. E o paciente fica esperando que, de verdade, um sistema, quando ele fala em valor, que aquilo seja melhor para ele. A gente só vai conseguir ter valor como uma meta real quando medir desfecho e quando todo mundo tiver como uma sociedade com um objetivo maior. Fora isso, isso é uma forma de cada um defender o seu fingindo que defende o doente. Tá certo? Então, essa é a minha posição, é muito clara em relação a isso, ela é bem pragmática. Para mim, valor hoje é usado para defender interesses próprios, que são algumas vezes absolutamente legítimos. O que é ruim é você usar para defender interesse próprio quando você parece que defende o doente e a sociedade. Isso é ruim. Entendeu? Então eu queria deixar isso claro, porque eu tenho falado isso em tudo quanto é lugar que eu vou. Se quiser trabalhar valor, mede desfecho, bota todo mundo olhando para a mesma direção. Senão é cada um defendendo o seu. Olha, eu queria só completar, eu acho que o Nelson tocou num ponto importante. E quando você fala de hierarquização, você tem que olhar o todo, né? Então, naturalmente, que a questão financeira é muito importante. E quando a gente fala de fazer centralização de cuidado em alguma região, você está basicamente dizendo o seguinte: eu vou pegar pacientes de uma determinada região geográfica e vou concentrar numa ou mais unidades que eu escolhi. Esse paciente, ele vai ter que carregar com ele o recurso do SUS. Só que esse recurso, como o Nelson colocou, da mesma maneira que na eficiência você tem que melhorar o cortar o ineficiente, o que nunca é romântico, porque é bom para quem está melhorando, mas quem fica na rua da amargura não fica satisfeito. As unidades que estarão perdendo o paciente e o recurso também vão ter que participar dessa discussão, porque nós não temos sobras no recurso a nível de SUS que permitam facilmente esse tipo de realocação. A maior parte do nosso serviço acaba dependendo de suplementação orçamentária, porque o SUS é subfinanciado, todos nós sabemos. Então, é uma discussão importante. Você pode reorganizar o sistema como for de interesse da sociedade sempre, mas entendendo que isso vai se refletir não somente em transição de pacientes, mas em transição de recursos. E quando alguém recebe mais paciente, mais recurso, alguém estará perdendo recurso. E isso, na situação atual, pode gerar assim, situações bastante complexas, né? Deixa eu aproveitar dessa colocação. Eu acho que isso é importante e às vezes não é... Né, a preocupação de um programa, de um projeto, quando a gente fala em redistribuir o tratamento,
É lógico que a gente fala em distribuição de recursos, às vezes até do ego de serviços que falam, poxa, não, eu não quero deixar de fazer isso, independente do volume que faça. Os recursos, quando a gente fala em doenças de alta complexidade, na forma do repasse público habitual, em geral, não é suficiente para cobrir os gastos, né? Então, em geral, eles são deficitários, né, os repasses de recursos para o tratamento dessas doenças. E mais do que isso, até porque os recursos às vezes não são suficientes e às vezes os serviços não têm condições de tratar esses pacientes, muitas vezes, e a gente que está na linha de frente observa isso, os pacientes são maltratados, são tratados de forma inadequada. E ninguém observa, ninguém vai ficar sabendo se um paciente morreu porque ele não recebeu o tratamento adequado, né? Nós não temos um sistema de auditoria no SUS, nós não estamos ainda nesse nível de evolução do SUS. Nós temos o DataSUS, o Tabinet, nós temos sistemas de dados e temos avançado cada vez mais nisso, mas isso ainda não é uma realidade, né? O tratamento dos pacientes ainda não é auditado. Então, a minha pergunta que fica é, de quem é o papel de auditar? O SUS, a gente tem a portaria 1399, que foi reeditada agora do Ministério da Saúde no ano passado, em 2019, e uma das premissas que é colocada nessa portaria é a auditoria, né, como uma obrigação ou uma premissa, tanto a nível federal quanto estadual, mas isso a gente sabe que não é uma realidade. Como a gente torna isso uma realidade, até para poder entender se o que a gente está fazendo está adequado e o que a gente tem para melhorar? Então, deixa eu te colocar uma coisa. Quando a gente criou o comitê, originalmente, a Rede Hebe Camargo, uma das coisas que nós fizemos, membros desse comitê, foram a todos os CACONs e UNACONs do estado de São Paulo. Na época eram 72, nós visitamos 71. Um centro não quis receber, respeitou. Como eu disse, nós não somos um comitê executivo, nós não decidimos nada. Então, 71 centros foram visitados. Menos, o número exato eu não lembro, talvez depois a Pilar lembre, mas menos de 40 tinham, eu acho que eram menos de 30, tinham prontuários eletrônicos e banco de dados realmente, que pode ser chamado de banco de dados eletrônico. Então, eu vou fazer coro ao que o Nelson falou. Nós precisamos melhorar a nossa informação. A melhor maneira de você melhorar a informação é informatizando os serviços todos. E dentro do SUS, a questão de você fazer auditoria é muito importante. Você tem toda a razão. Acho que é inaceitável que um paciente não receba o tratamento dentro do mínimo necessário, o mínimo acordado, né? Então, isso tem que ser desenvolvido e eu acho que é urgente. Nos falta ainda no SUS o tão esperado número único e a informatização geral do sistema para prover as informações que, como foi dito pelo Nelson muito bem, vai ser fundamental para você poder gerar as políticas de saúde públicas futuras, né? Inclusive para olhar desfecho. Se nós vamos falar de valor, nós temos que olhar desfecho. Vamos falar especificamente do câncer de bexiga, né? Então, nós precisamos saber qual é o grau de preservação de órgão de cada instituição, qual é a sobrevida de cada instituição. Algumas podem não ter o volume, o movimento necessário para continuar fazendo, outras terão. Então, acho que isso tem que ser trabalhado, mas eu concordo, de novo, que não é um problema da bexiga. Eu acho que a gente tem que olhar o sistema como um todo. E temos que pensar essas diversas facetas. Uma delas é do financiamento. É uma faceta importante que pode inviabilizar qualquer plano de redistribuição de pacientes se não for adequadamente pensado isso, né? Isso que o Paulo está falando é perfeito, né? Quer dizer, por isso que quando você tem as discussões entre Estado e município, de regiões e macro, a ideia também é você trabalhar isso. Agora, esses projetos de informação são projetos de longo prazo. Eles não são nem programas de governo, tem que ser um programa de Estado. Porque às vezes, quando você coloca esse tipo de projeto, é uma coisa tão distante que você fala, isso é impossível. Eu sempre falo isso, se for impossível, a única coisa que você está me dizendo é que o sistema vai ser cada vez pior.
E o problema de um sistema cada vez pior é que ele sempre vai ser bom para alguém, você vai ter cada vez mais desigualdade. Então, que você vai ter um sistema cada vez melhor para menos gente. E a saúde ela é fantástica, o que ela beneficia a sociedade é um negócio inacreditável, impressionante. Agora, se você não trata isso de uma forma adequada, você vai ter cada vez um número menor de pessoas tendo acesso ao que tem de melhor. E aí, se você quer resolver o problema do país, você não pode deixar isso acontecer. Você tem que, não é que você vai nivelar por baixo, tem que nivelar por cima. Mas tem que ter um programa de informação forte. E se não fizer, vai ser cada vez mais ineficiente. Então, a resposta tipo, pois isso é muito difícil, é a única resposta que a gente não pode dar. Isso aí é você tornar o país cada vez mais desigual. Bom, eu queria agradecer a todos. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. Eu queria abrir, se alguém tiver algum comentário final para fazer antes do nosso encerramento desse painel. Alguma consideração final? Então, eu gostaria de finalizar agradecendo mais uma vez, e nós teremos agora um intervalo de 15 minutos, voltaremos às 10h35 e no retorno com um vídeo mostrando o modelo britânico. O Dr. Prashant Patel, nosso advisor aqui em todo o nosso projeto, ele fala um pouquinho sobre como eles estruturaram e como eles mediram os desfechos. Isso foi interessante do modelo britânico, como eles auditaram os resultados de cada centro e estimularam cada um dos centros a melhorar e continuar a sair de acordo com a possibilidade de melhorando. Mais uma vez, obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, pessoal. Um abraço. Muito obrigada, bom dia. Abraço, Paulo. Um abraço a todos.